Tranquilo? Agora sim, Djalma, eu tô te ouvindo. Opa, Rodrigo, que bom, que bom. Seja Agora sim. bem-vindo. Desculpa aí, sempre tem algum probleminha técnico aí quando a gente está ao vivo, né? Então, como já Sempre, falei, sempre. Rodrigo é o CEO do Condo Conta, né? Que é atuante no mundo condominial aí há anos, né? E já liderou times em empresas de app, ERP e administradoras com mais de 1 bilhão de patrimônio administrado, né? E é o vencedor do prêmio Construtec 2020 by Startse, como startup mais inovadora, acelerado pelos programas do Banco BTG Pactual e Stone. Muito bom, hein, Rodrigo? Fico feliz de ter alguém assim como você. Tive a oportunidade de lhe conhecer e conhecer quando conta também, pessoalmente. E fico feliz de ter alguém que respira inovação. Tenho certeza que você trará para nós aí um bom conteúdo aí para os nossos síndicos, as nossas administradoras de condomínio, enfim, todas as pessoas que estão aí nos assistindo e nos verão também depois, né? Rodrigo, fique à Demais, vontade, demais. isso, fique à vontade para dar aí o seu boa noite a quem está nos ouvindo, falando um pouquinho mais de você, né? E também já fale um pouquinho de como que você veio quando conta analisa o cenário, né, de crescimento do mercado condominial no Brasil. Já fala um pouquinho para nós do que vocês estão visualizando aí nesse momento. Perfeito, Djalma. Primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite de estar aqui num dia especial, dia 30 de novembro de 2021, dia do síndico nacionalmente. Para nós é um dia que a gente gosta muito no ano. Esse mês, como todo novembro, é sempre um mês agitado, que a gente entende que é o mês do síndico, então tem evento, tem muita conexão nesse período do ano entre os síndicos de todo o Brasil. Isso é muito legal. Então, agradecer pelo convite e todo o pessoal que está com a gente aqui. Estou vendo bastante gente. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com Boa, vocês. bastante o grupo. E, Inclusive é, o pessoal diz que você só tem cara de novinho aí, porque a experiência tem mais de 80 anos aí. olha, tem bastante, tem bastante. Eu tenho, talvez, não sei se é sorte ou tal, mas eu nasci no mundo de condomínios. Eu fiz isso a minha vida inteira. Tive a oportunidade de atuar em várias frentes no mundo de condomínios, frentes diferentes, né? Então, sentar em cadeiras diferentes, tanto desde administradora de condomínio, imobiliária, sistemas de gestão, aplicativo, incorporadoras, etc. E isso me deu essa oportunidade de 60 graus, né, uma visão de coisas boas do mundo condominial, que na nossa visão é um mundo diferente, né? A gente até falou, a gente fala bastante disso. No mundo empresarial tem lá geralmente as figuras do B2C e do B2B, né? O mundo de Uhum. condomínios ele é um mundo paralelo. Muitas vezes ele não se encaixa em nenhum dos dois. E isso é um ponto importante até pela nossa conversa. E ao mesmo tempo que eu vi muitas coisas boas, né, e de fato entender um pouco desse mundo que é um mundo diferente, que a gente não aprende na faculdade. Eu não sou administrador, eu sou advogado, fiz Sim. direito, mas adoro Uhum. administração. Minha mãe, né, de administradora, é associada do CRA, então Que isso é, legal, que isso é bom. muito legal, de casa já. E quando a gente é como as finanças, a gestão condominial, que sempre foi algo muito caótico, né? Sofreu demais, de pontas desconectadas, então sempre a construtora sofreu na hora de entregar aquele condomínio. Ela fez lá, construiu um condomínio durante 4 anos, investiu milhões de reais, e na hora de entregar aquele problema de assembleia de entrega, e quem vai ser administrador, e quem vai ser o síndico, e já começa ali a viver um caos, e não tem CNPJ, e aí consegue o CNPJ, difícil na Receita Federal, quando consegue o CNPJ vai abrir conta, o banco não entende, como assim, condomínio, né? O condomínio, me dá o contrato social, me dá a contabilidade, me dá o relatório de sócios. E aí o banco, o síndico fala, né? Poxa, mas eu não tenho nada disso, né? Eu tenho aqui uma convenção de condomínio que a construtora me deu, uma ata de eleição de síndico dizendo que eu sou síndico, e a gente não tem sócio, né? A gente tem lá uma previsão orçamentária que a gente aprovou na Assembleia, e aí o banco não Isso. entende isso, e por ali veio uma série de dificuldades. Se abrir conta já é difícil, as administradoras que estão nos ouvindo agora, Djalma, sabem que administrar essa conta é muito mais difícil, né? Com Então, certeza. de fato, é um fardo bem pesado aí que o Condoconta e vários outros players a nível nacional estão buscando mudar
essa realidade dos condomínios, né? De fato, levar para um outro patamar. A pandemia acelerou, Djalma. A gente sabe que é algo ruim, mas foi 5 anos em alguns meses, né? Quando a gente fala de assembleia virtual, prestação de contas digital, reservar o salão de festas, abrir a porta, o portão com um clique no aplicativo, tudo isso foi Uhum. aceleradores que a pandemia nos trouxe. Então, É, obrigado pela até boa pegar. intro ali, mas tem bastante É, desafio para a gente resolver. e é até bacana pegar esse gancho que tu falou, né? A pandemia, ela antecipou algumas coisas, mas outras ela fez com que fossem implantadas, porque já estavam aí, né? Como essa questão de hoje nós estamos aqui conversando, fazendo essa live, fazendo reuniões virtuais, coisas que estão acontecendo, e como você disse, né? E tanta tecnologia que pode ser usada em benefício dos condomínios, né? E que antes não estavam sendo usadas e agora realmente elas trazem, né? E aproveitando até esse gancho aí que você deu, né? Falando, é um mercado realmente em expansão, mas é um mercado muito carente, né? Com muitas necessidades. E aí, o que você poderia nos dizer dessa realidade nova que nós vivemos agora, pós-pandemia, né? E aí até quem sabe vindo uma nova pandemia, mas num novo mundo, né? E como você está no mundo da inovação, como é que essa realidade pode ser benéfica na gestão de condomínios? Perfeito, Djalma. É uma boa pergunta, tá? Eu posso responder basicamente em três pilares aqui. Ó, até o pessoal entrando, que legal, tem bastante gente já com a gente aqui. O Marcelo tem Bastante. uma das maiores redes de administradora de condomínio do mundo, tá? Aí, do mundo, desculpa, do Opa! Brasil. Estamos acostumados com o do mundo, mas o nosso mercado brasileiro é um dos maiores do mundo. Isso é Sim. legal, né? Até pelo país Legal, continental que a gente legal. vive. Isso é muito bom. O Marcelo está com a gente. Fala, Que Marcelão. bom. Seja Mas bem-vindo, Marcelo. respondendo um pouco de Djalma, então, sim, de fato, a gente vive num país continental. O nosso mercado de condomínio, ele é um mercado bem avançado. E até eu diria que Floripa está concentrando grande parte, Santa Catarina como um todo, está concentrando grande parte das empresas que plugam tecnologia dos condomínios, desde corporações como Intelbras e N outras startups como Condoconta, etc. Então, a gente tem um país grande, construtoras muito boas e que estão investindo muito nesse cenário, né? Até um dos pontos que a gente vê muito é que os condomínios viraram os novos clubes, né? Eles já estavam virando o próprio clube, que era muito tradicional antigamente, né? O clube da cidade X, o clube da cidade Y, ele perdeu força porque os condomínios ganharam esse espaço, né? A gente viu, então, antes da pandemia, condomínios vindo com áreas comuns gigantescas e a gente agora vê, durante a pandemia, os condomínios superlotados, ou seja, aquele uso das áreas comuns está muito intenso. Desde o elevador, que é uma área Uhum. que a gente usa geralmente todo dia, até um salão de festas, uma academia, um playground, condomínios com aí jardim, com área de band, espaço para pet. Então, de fato, o Uhum. condomínio tá agora, isso o Atílio falou bem, além de clube virou trabalho, né? Agora o home office Isso. em plena, né, realidade na vida das pessoas, tanto dentro de casa quanto muitos condomínios estão fazendo espaços de coworking dentro do condomínio para as pessoas trabalharem ali ou quem é de fora alugar. Então é uma Uhum. nova realidade. E como a gente vê esse cenário de Alma, basicamente juntando três coisas, até que um dos sócios do Condoconto, o Atílio, que está com a gente, fala isso. A gente está vivendo a tempestade perfeita. Esse Uhum. talvez uma frase que define bem o que a gente vive no cenário de condomínio hoje. Então a gente vê a construção civil muito acelerada, entregando muitos condomínios grandes e bons. Falta gestor para esses condomínios. Então, de fato, a gente vê a sindicância profissional, a administração de condomínio crescendo muito, porque tem que acompanhar esse ritmo da construção civil. Os Uhum. investimentos na própria construção civil e no mundo de condomínios também estão vivendo uma ebulição. A gente tem visto muito capital estrangeiro e nacional também investindo no mercado imobiliário, né, que é um dos mercados aí mais tradicionais do mundo, então não era de se estranhar. E terceiro, a inovação. A gente vê, assim como as Legal. empresas mais antigas passam e estão passando pela transformação digital, né, aquele negócio, pô, tem área de inovação, agora tem departamento de inovação, a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo, empresas de 30, 40, 50 anos. A gente também tem condomínios de 30, 40, 50, 60 anos. E que muitas vezes a Uhum. gente não percebia isso. E agora, esses condomínios também estão passando pela sua transformação digital. Eles estão automatizando a porta, eles estão automatizando o portão, eles estão vendo que o telhado não precisa mais ser somente uma telha, pode ser uma placa de energia solar, que pode valorizar o patrimônio de todos.
Então, a própria transformação que as empresas estavam vindo, o condomínio trouxe algo muito mais intenso, porque ele está super lotado. Hoje, eu estou em casa, por exemplo, hoje eu fiz home office. Então, Sim. talvez antes da pandemia, nunca que meu condomínio residencial estaria lotado. Hoje, se eu saio, Uhum. ele vai estar cheio. Está cheio, está todo mundo trabalhando em casa ali, a maioria das pessoas. É. Então, esse uso do condomínio, a gente está vivendo uma tempestade perfeita. Então, de fato, a hora é agora. Eu não sei se a gente vai ter outros momentos como esse que a gente está vivendo para olhar para o mundo de condomínio e falar, olha, eu vou administrar, eu vou atuar nesse setor, porque esse setor está carente, está crescendo muito. E como ele cresce muito, ele precisa de Uhum. pessoas que acompanhem, de administradores, né, que acompanhem para esse patrimônio. Isso é verdade. E até várias pessoas já manifestaram a respeito disso, da inovação. Inclusive, tem uma pergunta ali do Gabriel sobre a diferença do síndico tradicional e o síndico profissional. Vem justamente em encontro dessa questão da inovação, né? E eu acho bacana isso que você falou, a gente tem vivenciado isso no CRA sobre inovação, e eu acho que vem bem de encontro essa questão que tu falou dos condomínios, que é a questão de se reinventar. Às vezes as pessoas pensam que inovação é você criar algo novo, mas você transformar o que já existe também é inovação. Você pegar um processo, reinventar. Então, essa questão dos síndicos, né? E como o Sim, Gabriel perguntou, é isso que o síndico tradicional, aquele síndico que apenas cuidava do prédio dele, hoje, um síndico pode ser síndico de vários condomínios, porque ele se profissionaliza para fazer essa atividade e ele vai em busca de parceiros que o auxiliem a fazer a gestão desse condomínio, né? Que antes era diferente. E você pode falar exato. um pouquinho melhor para nós aí a respeito desse perfil do mercado de condomínios, né, no Brasil. E você já falou também que o Brasil é um dos maiores, né, da gestão de condomínios, inclusive tenho visto aí, aqui na minha cidade, né, interior de Santa Catarina, Joaçaba, tem aí uma empresa que diz que é americana, que está trabalhando com venda de imobiliárias, é a Remax, né? E aí eu Legal, fico legal. imaginando, se os cara estão aqui, como é que é esse mercado nosso, né? Então fala para a gente um pouquinho aí desse mercado, porque é algo também até para a gente instigar os administradores, como você disse, a entrarem nesse mercado, né? Serem síndicos profissionais, né? Terem administradoras de condomínios competentes, né? Então fala um pouquinho para a gente aí disso. Legal, Djalma. E é engraçado até porque, de novo, aquilo que a gente falou lá no início, né, quando o pessoal estava entrando na live ainda. O mercado de condomínios, ele não é B2B nem B2C. Então, ele é um pouco diferente. E quando a gente vê essa tempestade perfeita acontecendo, né, das construtoras bem sólidas, né, empresas até listadas na bolsa, enfim, um investimento muito forte, capital estrangeiro, nacional vindo pesado para o setor imobiliário. E a tendência da vida das pessoas também ser morar em condomínio, as pessoas estão buscando isso, ou seja, compartilhar áreas comuns, compartilhar segurança, compartilhar N benefícios, isso quer dizer alguma coisa, né? Que alguém tem que estar Uhum. preparado para administrar esse negócio todo. E geralmente é o maior patrimônio da vida das pessoas. Quando a gente fala de transação imobiliária, a gente está ali falando da principal transação que a pessoa faz na vida, né? A gente pega monetariamente falando e emocionalmente falando também, quando a gente compra um imóvel ou até aluga um imóvel, a gente está definindo onde a gente vai morar, passar talvez a maior parte dos nossos dias com as pessoas que a gente Isso. mais ama. Então, é Uhum. algo muito emocional, diferente de, por exemplo, trabalhar com empresas, que é algo racional, né? A gente está ali, às vezes, negociando com um empresário, com um gerente, etc. O condomínio geralmente é algo bem emocional. Então, também tem Uhum. esses critérios. E quando a gente analisa o cenário brasileiro, Djalma, a gente vê hoje o advento da sindicância profissional vindo muito forte. Antigamente ele era minoria, Uhum. ele era 10, começou a ser 15, 20%. À medida que a gente viu aqui pesquisas de outras entidades do mundo imobiliário dizendo que, olha, ninguém mais quer ser síndico, né? Os moradores que têm a primeira profissão lá, que é médico, arquiteto, dentista, advogado, etc., esse pessoal não está mais levantando a mão para ser síndico da Assembleia. E isso começou a dar muito espaço para o síndico profissional, né? Pessoas que fazem isso e que vivem profissionalmente disso. Ou seja, que administra geralmente até eles começam pelo próprio condomínio, começa administrando onde que mora, Sim. entende, estuda e vai crescendo. Então pega mais um, Uhum. pega o vizinho, pega de outro bairro e começa com 5, 10, 15. Hoje a gente vê síndicos com 50, com 60, com 100 condomínios administrando. E porque montaram uma estrutura profissional.
né? De fato, são administradores. Então, de certa forma, a gente tem que entender que o mercado de condomínios tem muita coisa boa. Por exemplo, diferente de empresa, nós estamos no mercado que só cresce, porque o condomínio não foge, o condomínio não falha, Uhum. o condomínio não Isso. desaparece, ele vai estar sempre lá. Uhum. Então, ele é um mercado que a gente consegue mapear e ver o quanto cresce a construção civil, que ele está crescendo também nesse ritmo. Então, isso é legal, né? Nos dá uma certa segurança e geralmente quando chega ondas como a crise, muitos administradores sofrem porque estavam focados no nicho. Putz, eu atendia Uhum. restaurante. Vem uma onda de pandemia e isso pode, né, afetar, às vezes, importação, exportação, dólar, real. E quando a gente olha para condomínio, a gente vê quase que uma blindagem, assim, que a onda chega mais fraca. Por quê? As pessoas são obrigadas a morar em algum lugar. É um mercado que ele não acaba nunca, é obrigado a morar. E se ele é obrigado a morar, ele tem que compartilhar os custos dessa moradia. Então, a nível de administração e escolher essa carreira no mundo de condomínios, ao meu ver, e acho que é tranquilo de entender isso, é algo muito benéfico, né? De fato olhar esse mundo que está crescendo, que tem, além do volume ser grande, mas ainda tem poucos gestores de fato profissionais que estão montando estruturas para abraçar muitos condomínios. Então a gente vê de fato uma oportunidade única, tá, Djalma? Perfeito, Eu fico perfeito. sem palavras, às vezes, de E, entender o que a gente está vivendo no mundo de condomínios hoje. uhum. E viu, Rodrigo, até o pessoal está dizendo aqui que você é um visionário, e eu entendo que é mesmo, né? E isso que tu comentou, né? Eu moro num condomínio aqui já há alguns anos e ninguém quer ser síndico, né? Daí fizeram uma escala para cada ano é um morador. Cara do céu, é um O tédio, pessoal foge, porque né? o O dia pessoal que chega na foge, Assembleia, aí ninguém a foge. gente começa a ter problemas, porque as pessoas não gostam disso, né? E por isso que é aquilo que a gente falou, né? Até tem uma pergunta aí de uma síndica, né? Ah, que perguntou é normal, se é real exigir, né? O registro do síndico profissional ainda não é uma profissão regulamentada. O síndico profissional, não. Do administrador de condomínio, sim. O síndico profissional é algo que a gente está, como conselho de administração, lutando para que ele venha para nós e para que os síndicos profissionais sejam registrados. Por quê? Para você estar bem amparado, né, dentro de um conselho. Eu gosto de usar um exemplo, né? A gente não vai comprar um prédio hoje e chega lá, quando o cara te apresenta a planta, está assinada por um advogado, por um administrador, por um contador. Você vai dizer, que loucura isso aqui? O cara não é engenheiro? Não, não, ele é advogado, é administrador e construiu o prédio. Você não vai comprar. E aí a gente quer dizer que as empresas administradoras e de condomínio e síndicos têm que ter um amparo de um conselho, e o conselho de administração está aqui para fazer isso, para capacitar, que é o que estamos fazendo hoje com essa live, né? E para que os condomínios sejam bem administrados, né? Porque quando se fala é administração e gestão. Então, queria pegar esse Exato. gancho, é isso que você disse, justamente nessa dificuldade que se tem de fazer, né, essa gestão do condomínio, porque as pessoas não têm mais tempo. Então, precisa alguém especializado para fazer isso, né? Exato. E é E algo profissional, né, Djalma? Querendo ou não, isso, quando perfeito, alguém levanta a mão na Assembleia e está ali disposto a ser síndico daquele condomínio, né, assumir aquela liderança, seja de um condomínio residencial, ou comercial, um condomínio misto, ela está assumindo uma grande responsabilidade de cuidar do dinheiro de todas aquelas famílias. Até perfeito. no Condo Conta a gente fala muito isso. Diferente de uma conta pessoa física ou de uma conta pessoa jurídica, quando o condomínio abre uma conta e deposita lá um montante mensal, etc., não é o dinheiro de um dono, é que nem uma empresa, por exemplo. Então, tem uma necessidade diferente de prestar Uhum, contas, a exigência é mais alta, a gente está lidando com o orçamento familiar de várias pessoas. Então, tem ali uma série de uhum, quesitos emocionais e operacionais também que são diferentes, que não é fácil. Então, a pessoa tem que estar uhum, disposta e, de fato, entender: olha, é um cargo bem profissional. Não estou aqui cumprindo uma tabela do meu condomínio de ser aqui por um ano síndico e aí depois já passa para outro e passa o bastão e sai correndo. Não, de fato, é um cargo uhum. bem, bem importante que está ali lidando com patrimônio, muitas vezes o maior patrimônio daquelas pessoas que estão ali dentro, né? Perfeito, perfeito. E é justamente isso que a gente está tendo aqui algumas pessoas
falando, né, a respeito disso, né, dessa especialidade que tem que ser o síndico profissional, né, ter um conselho que realmente o ampare, e aqui algumas pessoas se manifestaram, né, como São Paulo tem isso muito bem desenvolvido, Santa Catarina está aí com o nosso núcleo de condomínios também para desenvolver isso, né? E esse é um mercado que não tem mais volta, né? Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva 2022, né? O que a gente pode esperar em 2022 desse mercado de condomínios, né? Porque eu sei que vocês, na Condo Conta, vocês trabalham focado, claro, condomínios, mas muito também focado nas empresas construtoras também, né? Que estão iniciando os seus prédios, né? E o que você vê? Isso aí continua? Isso é algo que vai acelerar em 2022? Total, Djalma. Uma verdadeira transformação, e se fosse para classificar os anos que se passaram aí bem fortes, né, 2020, 2021, foram anos de muita aprovação para os gestores condominiais. Tanto que teve muita mudança, Djalma. A gente percebeu nesse intervalo desses 2 anos, muita mudança de síndico e reconhecendo que, olha, está muito difícil administrar um condomínio. Ou, na verdade, ficou mais profissional administrar um condomínio. Então, a gente entende que Uhum. foram anos de preparo aí para vários gestores de condomínio, tanto para o Condo Conta, quanto para administradoras, quanto para próprias construtoras, e eles têm que ser muito visionários, né? Quem constrói um condomínio hoje e tem que ir lá aprovar um projeto na prefeitura, ele está construindo algo que tem que funcionar lá daqui a 4, 5 anos. Isso. Então, Uhum. os construtores têm que ter uma visão de muito longo prazo para entender como é que o comportamento humano e os desejos das pessoas de morar ou de trabalhar vão se comportar daqui 2026, por exemplo, 2027. Então, Uhum. começa por Uhum. aí. Então, a gente viu anos de muito preparo, muito estudo. O home office também facilita isso, né? As pessoas estão em casa, então tem um pouco mais tempo livre para estudar e entender o mercado. E 2022, então, a gente falou bastante de crescimento, isso é inevitável, já está acontecendo e vai aumentar. Investimento, sem dúvida. A inovação encontrou isso. A inovação encontrou o mercado de condomínios e imobiliário como um todo lá na fase já de construção. Então, o que tem hoje de PropTechs e Construtechs, que a gente chama que são startups focadas na construção civil, cuidando desde o canteiro de obra até da própria inovação do condomínio como um todo, é incrível. Citando aqui, até para ser um pouco mais rápido, já o que a gente tem visto de tendência, condomínios cada Uhum. vez maiores. Então, a otimização do espaço está sendo bem feita pelas construtoras, elas estão olhando muito isso, no seguinte sentido, de a área privativa ser cada vez menor em metragem e a área Uhum. comum está sendo cada vez maior. E por que isso? Porque muitos Uhum. condomínios já estão sendo entregues com lavanderia, com sala de ferramenta, com tomada de carro Isso. elétrico, com N coisas Isso. que antigamente ou até hoje, né? Acho que antigamente é até forte de falar, mas até hoje as pessoas têm cada uma a sua. Eu tenho a minha máquina de lavar, eu tenho a minha caixa de ferramentas, eu tenho isso. O condomínio com esse conceito de vida compartilhada e de todo mundo se beneficiar de coisas boas, né? Melhor ter ali 5 máquinas de lavar excelentes do que cada um ter uma mais ou menos. Então, a gente tem Aham. visto a construtora se atentar a isso e ver, poxa, aquelas pessoas elas estão passando grande Perfeito. parte do dia ali dentro, o home office virou uma realidade, as empresas adotaram esse modelo híbrido, né, de às vezes na sexta-feira já liberar, ou quando tem um feriado próximo também já deixar um home Uhum. office. A grande maioria que pôde fazer isso está fazendo. Então a gente vê áreas comuns cada vez maiores, isso exige do gestor condominial um preparo maior. Então aquelas administradoras, Sim. aqueles gestores que não se prepararam desde a reserva de salão de festas, né, de fazer algo online e ainda faz um papelzinho, ou de fazer uma área comum, de reservar qualquer área comum, né? Como tem muitas áreas hoje, tem que reservar. Uhum. Então, Isso. não automatizar isso, até a própria gestão financeira, até a própria assembleia virtual, que é algo que a gente Isso. gosta muito, mudou a participação, talvez Tem que ser. a, a Uhum. democracia em condomínio, com esse advento da assembleia virtual mudou demais, muita gente participando e Perfeito. tomando decisão junto. 2022 vem para Uhum. ser um grande ano para mostrar quem se preparou durante 2021. Ótimo. É, essa é a Ótimo. nossa visão. É um grande divisor de águas de Ótimo. mostrar, olha, que esses gestores, durante esses anos muito difíceis de pandemia, da sindicância profissional, da exigência dos condôminos, os condôminos aqui ficaram bem mais exigentes porque eles estão em casa, então eles estão vendo tudo. Eles estão Uhum. vendo a fachada do prédio, eles estão vendo a pintura, eles estão vendo a limpeza, Isso. tá vendo tudo. Antes ele não via muito, né? Ele Isso. saía cedo e voltava tarde. Agora Isso. a cobrança, a exigência está muito maior. Então quem se preparou, automatizou,
conseguiu botar aquelas coisas que não geram valor, tipo papel, Sim. balancete, etc., prestação de contas, numa Uhum, esteira automática, e está com tempo e qualidade de vida para focar no que gera valor, vai viver um uhum. ano de 2022, sem dúvida, de uma grande transformação, tá, Djalma? Vai ser incrível em Legal, 2022. legal, Rodrigo. O Atílio aí está colocando umas informações bem bacanas. E aproveitar isso que você disse, o Atílio disse que o síndico merece uma medalha, né? O síndico aí que Merece. enfrentou 2020 e 2021 merece uma medalha. E está preparado para 2022, né? Então, é isso aí mesmo, fazendo do limão uma limonada, né? E aproveitar para profissionalizar. O mercado tem muita coisa boa, né? E aí, Rodrigo, queria agradecer, tem gente de Porto Alegre, São Paulo, Santa Catarina, tem gente do CRA, tem gente apaixonada pelo Condo Conta já, tem gente Aí, que aí fazendo legal. propaganda de síndicos profissionais, de administradoras. O canal é esse mesmo, para a gente interagir, né? E agradecer a todos que nos prestigiam e ouvem. E já que você deu a deixa e as pessoas estão falando nisso e estão ansiosas, né? Ah, a gente sabe que investir no mercado condominial é uma boa opção, queria que se falasse um pouquinho disso, mas queria que se falasse das tendências tecnológicas. Eu acho que isso é muito bom, né? O Rodrigo, aquilo que eu disse, tive a oportunidade de conhecer a Condo Conta dentro da CAT, e quero aqui dizer para vocês que nos ouvem, visitem os polos de inovação. A CAT em Santa Catarina, tem o polo de outros polos de inovação em Florianópolis, tem, eu acho, 13, 14 polos espalhados pelo estado de Santa Catarina. Você respira inovação, você vibra com o que você vê. Então, Rodrigo, já que você está nesse ambiente, fala um pouquinho do que você está visualizando, que vocês lá, a equipe toda, o time lá da Condo Conto tem visto aí. Perfeito, Djalma. É uma onda gigantesca, né, que vem lá desde a portaria do condomínio até o telhado. Então tem um pouco de tudo, literalmente. A gente tem visto a portaria remota de Alma ganhar um espaço gigantesco, a automação da portaria. E quando a gente diz portaria Uhum, remota, tanto condomínios que 100% remoto ou até híbrido. Então, de fato, a automação de portão, portas, garagem, ela basicamente virou um padrão já das próprias construtoras, né? Muitas construtoras estão entregando já as portas automatizadas uhum, dos próprios apartamentos. Então, a chave, o chaveiro pode ser um setor que vai mudar por causa disso. Então, a gente já começa a isso. analisar esse panorama. A gente entende, Djalma, que o condomínio ele é um core, né? Ele é um centro de muitas coisas. E quando a gente Uhum, começa a analisar esse centro que demanda energia, então a gente olha lá um panorama de home office, se está todo mundo em casa, a energia hoje está demandada no condomínio, né? O consumo está muito maior, os equipamentos cada vez mais também conectados à rede, e isso gera ali um lote de condomínios consumindo muito mais do que consumia antes. Então, o que a uhum, gente percebe? Olha, a indústria energética está olhando para os condomínios. Desde placa solar, tanto para o próprio isso. condomínio como alguns moradores, e em outras áreas, até que antes os condomínios, muitas vezes horizontais, não utilizavam, eles estão utilizando para tanto reduzir o custo de energia, quanto valorizar o imóvel e ter uma energia mais limpa. Primeiro ponto. A gente olha todo mundo em casa, o que acontece? Delivery. Entregas, Uhum, uhum, comidas, alimentação, supermercado. Os condomínios estão basicamente virando um grande depósito, né? Por que não dizer uma uhum, logística de última milha? Então, o uhum. condomínio lá, a guarita, etc., muitos tiveram que fazer obra, então, até mais do que obra. Eles estão botando mercados dentro do próprio condomínio. Pois é, bacana Então, isso, né? Uhum, é demais. A gente está vendo um consumo dentro de casa. uhum, Isso tá mudando bastante o conceito do que o varejo entendia antes da pandemia. Então, de novo, a gente vê lá um centro de recebimento de e-commerce, sendo condomínio, quase que tem que montar um depósito dos correios, basicamente, dentro do condomínio. Tem uhum, condomínio que recebe muita coisa. Comida, ou seja, perecível, então é outro cuidado que tem que ter. E aí vem os mercados autônomos para dar um grande empurrão e falar, olha, não precisa nem mais sair de casa, não precisa nem mais pedir no aplicativo, é só descer no elevador que está lá tudo à disposição, bebida, comida. Então a gente vê essa mudança grande acontecendo e que no final do dia valoriza o imóvel, que talvez é o grande, né, um dos grandes objetivos de um gestor condominial é pegar aquele patrimônio e valorizar ele o máximo possível, ou seja, áreas que não uhum. estavam sendo usadas, botar lá um mercado e até com o consumo desse próprio mercado, muitos condomínios ganharam cashback e aí reduz a taxa de condomínios. Isso, A gente vê um ganha, perfeito, ganha, ganha geral acontecendo, ganha o síndico, perfeito. ganha a administradora,
com maior qualidade, com a Perfeito. valorização do imóvel, ganha o empresário, ganha o Uhum, administrador, ganha o morador. Então, de tudo quanto é lado. A vinda dos carros elétricos, então a gente vê várias montadoras já anunciando que vão deixar de produzir carros a combustão ali nos combustíveis tradicionais e vão ir para o uhum, 100% elétrico. Até a maioria nem híbrido, 100% elétrico. O que isso quer dizer? Que os condomínios vão ter que estar cheios de tomada, né? Então, a gente vê essa instalação de tomada elétrica hoje muito comum numa vaga só, né? Tem lá uma vaga específica para os carros carregarem. Logo, isso não vai uhum. mais dar, não vai atender a demanda. Então, vai ter que ter várias tomadas e, consequentemente, sobe o consumo de energia de novo. Ou seja, onde que vai arranjar tanta fonte energética de um condomínio para atender, né, toda a demanda dos moradores? Então, a gente vê essa revolução que, como eu falei, vai desde a porta até o telhado, cheia de coisas. A gente pode ficar aqui, Djalma, falando até Sim, meia-noite, sim. muitas coisas que estão acontecendo no condomínio, por geralmente não, por ele ser o centro da vida das pessoas. É onde ela dorme, onde ela acorda, aonde ela está trabalhando Legal. hoje, onde ela está consumindo os principais itens, desde água, gás, até um pedido de Uhum. e-commerce e uma roupa. Então, É, com base uma coisa, nisso, é só assim, pode falar, Djalma. uma coisa importante que você falou aí, que eu achei bacana, você falou ali o cashback, né? É, que nem você falou, essas questões que tem no condomínio. Só um exemplo, né? Tem apenas tem várias aqui no meu condomínio, eu acho que tem quatro, cinco operadoras de fibra ótica aí de Aí, internet. ó. Pô, E mais por que essa. não fazer uma só, né? Esses dias veio uma instalar aqui no prédio, derrubou as outras. Cara, aí vendeu o cabo, porque vai puxar o fio, quando puxa, arrebenta os outros. É algum prédio mais Tem mais a antigo, né? fibra ótica ainda, É, tem mais a fibra ótica. isso, Acabei não falando da isso. fibra ótica. Então você pega isso aí, né? Cara, é o condomínio inteligente ganhando dinheiro, né? Eu tive na entrega do prêmio do Síndicos Planning, que é um prêmio de boas práticas dos síndicos, e um dos cases lá foi a administração do lixo do Aí, ó. condomínio. Quer dizer, vendendo, né? Reciclando, separando e vendendo e fazendo um caixa para o condomínio. Daí você falou essa questão também da gestão da energia, né? Tudo isso. Cara, Exato. E pá, que se excepcional. retroalimenta, Djalma, se a gente parar para pensar, muito desse lixo ele pode virar energia, então ele acaba, ele vende, Isso, o condomínio isso. ganha o recurso, ou seja, ganha dinheiro com isso, gera energia, aquela energia volta para o Uhum. consumo. É um Cara, ciclo que ele vai, é, essa é, roda vai girando, 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 a gente não sabe onde vai parar. é É incrível. excepcional. O Rodrigo, é isso que você disse, tem tanta coisa boa, né? E o nosso tempo, ele passa muito rápido, né? Daquilo que a gente está falando, mas eu queria que você já falou um pouquinho do condomínio do futuro, né? Mas que você falasse um pouquinho mais do condomínio que esperar no futuro, né? E também você como gestor de uma empresa de inovação, né? E que está trabalhando justamente para oferecer para os condomínios benefícios, facilidades e tirar alguns trabalhos, né, do condomínio. O que você vê como é que o gestor, né? O síndico profissional, o administrador, ou o síndico mesmo que seja morador, que ele pode fazer para utilizar essa inovação e otimizar o seu tempo? Onde que ele pode encontrar, o que que ele pode fazer para chegar nesse caminho? Essa é uma boa pergunta, tá, Djalma? Essa é a pergunta do milhão aí, não? Mas Sim. tem bastante coisa. O primeiro é que o síndico ele sempre tem que ser uma pessoa que não pode ter medo. A inovação, ela muitas vezes sofre crítica, ela sofre, são mudanças. A gente fala quem não muda dança, mas muitas pessoas criticam a mudança. Mas o síndico, por natureza, já é uma pessoa que ele sabe que ele vai entrar e vai ter algumas críticas ali, então isso já é um meio caminho Uhum. andado. O grande passo de Djalma é que são pequenas coisas que fazem grandes diferenças. Então, por exemplo, quando um síndico ele dá um passo de fazer primeiro toda a gestão dele de forma online, né, mesmo que não significa que ele não vai estar naquele condomínio, mas ele faz tudo online, né? Ele deixa lá os documentos, a convenção, o regimento interno, os inquilinos que estão entrando recebem isso online. Ele faz a gestão daquele condomínio já no ambiente virtual, desde a taxa de condomínio mensal até a prestação de contas, até a reserva dos espaços de área comum, a comunicação entre os condôminos. Ele já está poupando muito tempo e ajudando a natureza, né? A gente vê ali, os condomínios são um dos principais agressores da natureza. A gente vê, imagina, Uhum. toneladas de papel de Uhum. convenção de condomínio, de balancete, que são calhamaços de papel, todo ano
físico, quantas árvores são precisas para sustentar isso. Então, ele está ajudando o condomínio e o meio ambiente. E o tempo dele. O síndico, como Uhum, todos nós, ele tem as mesmas horas do dia, né? São as 24 uhum. horas ali. Muita gente pergunta, né, o que que o síndico faz da meia-noite às 6. É bem complicado, porque É. sexta, sábado e domingo é quando os condomínios começam a bombar em todos os sentidos. Mas Uhum, quando ele faz essas pequenas atitudes de ter ali um app de gestão, de ele ter uma uhum, automação desde as câmeras, sensores, etc., não depender mais só do bom senso de pessoas, né? Dependendo, lógico, do tamanho do condomínio, tem lá sempre formatos uhum, híbrido, mas ele vai automatizando pequenas ferramentas, assembleia virtual, ele vai dando mais voz para os condôminos vão tendo mais participação. Ele usa lá um banco feito para condomínio, ou seja, esse banco libera a aprovação da conta direto para o conselho. Eu não preciso lá pegar um calhamaço de papel e ter ah, que ótimo. mandar para o meu conselheiro num envelope, né? Coisas assim, Uhum, mas meu conselheiro não mora no condomínio, ele tem que receber isso lá em São Paulo, lá em outra cidade. Então, quando ele começa a tomar pequenas atitudes que às vezes parecem inofensivas, ele vai poupando tempo e vai trazendo qualidade e rentabilidade para aquele nossa, condomínio. ótimo. Então, são Uhum. pequenas coisas, já. Olha o que eu fiz na minha gestão, olha o tanto de coisa que eu fiz, desde um app de gestão até energia renovável, até a reciclagem do lixo, o mercado autônomo que está lá naquela área que ninguém usava antes, estava lá jogado cheio de coisa de um depósito, e ter todos os documentos de forma virtual, ele percebe de fato, eu fiz uma grande gestão. Nossa, nossa, cara, Então, ó, tu já esse é um deu grande umas ponto. dicas, umas dicas bem bacanas aí. Eu fiquei pensando aqui num app de gestão, né? E poder ter tudo isso na mão. Já tá me dando vontade de voltar a ser síndico de novo. Vou até Aí, pensar ó, em ser síndico profissional, hein? Vou entrar nesse mercado. Mas é esse é um bacana bom que eu ponto. acho que o público que está aí nos ouvindo e que vai nos ouvir depois, eu creio que muita gente ainda vai olhar essa entrevista. Cara, quanta coisa bacana aí que você falou e tem trazido, né? Novamente quero aqui reiterar, né, a quem está chegando agora e está nos ouvindo, né, conheça essas questões da inovação, né? O Rodrigo aí, que é o CEO da Condo Conta, já ganharam prêmios, é uma startup aí que tem crescido, né? Vive num ambiente de inovação. Então, é isso que o CRA quer trazer, né? Justamente para todos, né? E isso é legal, Mas, Djalma, porque o CRA traz essa inovação. Quando ele conhece uma inovação, ele já tem uhum, acesso a outras inovações. É muito engraçado esse ambiente exponencial, Djalma, que a própria conexão entre as empresas e as corporações e o conselho como um todo, ele vai gerando, e quando entra nesse mundo. As pessoas perguntam, né, Djalma, como é que eu vou conhecer, como é que eu vou fazer isso tudo? O Rodrigo está falando de app, está falando de energia solar, painel. É natural, né? O passo a passo vai acontecendo. isso. E você falou uma coisa aqui bacana e você vai me dar, né, você é o convidado, mas eu gostaria de falar isso. Eu acho que o que você falou agora é bacana, que é justamente o que a nossa gestão do CRA hoje quer fazer. Antes, o CRA era apenas conhecido como um conselho apenas arrecadador e fiscalizador. Sim, temos que fiscalizar, fiscalizamos, né, defendemos a profissão. Mas hoje nós estamos fazendo uma aproximação da sociedade, ouvindo as suas dores, ouvindo as dores dos registrados e fazendo os links. Isso que nós estamos fazendo aqui é trazendo informação, fazendo link. E eu queria dizer o seguinte: nas minhas caminhadas, quanta necessidade disso que nós encontramos, né? Quanta necessidade de estarmos conhecendo e estarmos partilhando esse conhecimento, né? O que está fazendo hoje aqui é justamente isso, partilhar esse conhecimento. E é isso que a gente quer justamente criar nessa relação com o CRA, essa relação com o Condo Conta, com as administradoras de condomínio e os síndicos profissionais. Então fica aqui essa oportunidade que o Rodrigo falou da gente falar daquilo que a gente tá gerando, né? E você já falou algumas ferramentas, né, facilitadores para serem utilizados, né? E você vê algum obstáculo, alguma coisa que afaste o síndico dessa questão das inovações tecnológicas para serem implantadas, algum medo, algum receio
nessas tuas caminhadas, sei que você tem andado aí pelo Brasil, o que você tem encontrado aí de obstáculos? Obstáculo não pode faltar, né, Djalma? Senão não teria graça. É muito fácil. É, desde as críticas que a gente falou um pouco tempo atrás, Djalma, que é natural, né? O síndico, por ser um líder ali daquele condomínio e ter lá os seus desafios, ele vai sofrer críticas, né? Nunca vai ser 100%, ele busca sempre 100%, mas sempre vai ter um que vai falar, poxa, eu queria que a parede fosse pintada de branco, ele pintou de bege, e aí essa pessoa não foi na assembleia quando eles definiram as Uhum, cores, e aí começa todo aquele negócio de famosa vida em condomínio. Então tem muito obstáculo tanto de relacionamentos, né? O síndico, a gente brinca e agora parabenizando de novo, Djalma, todos os síndicos e síndicas que estão aqui com a gente, né? Que são de fato perfeito, heróis e heroínas aí parabéns. que tiveram muita coragem, disposição Uhum, de levantar a perfeito, mão e liderar várias pessoas, né? O síndico é um verdadeiro líder, um grande empreendedor. parabéns. Uhum, Então, ele já tem esse primeiro passo de ser um psicólogo e cuidar das relações. Né? Sempre quando uhum, acontece alguma coisa, há um barulho aqui do lado, barulho em cima, do lado, embaixo, chama o síndico. Né? De manhã, de madrugada, de uhum, noite, chama o síndico. Então, ele tem que estar uhum, muito preparado para isso. Então, aí o primeiro obstáculo ter um equilíbrio emocional bem forte. Né? Não deixar se abalar, entender que às vezes os condôminos vão falar coisas sem pensar. E, enfim, uhum, isso, né, são pessoas. Segundo ponto, a inovação, ela é, em grande parte, uma mudança. E aí volta para o primeiro ponto. A mudança, ela atinge muitas vezes relacionamentos, muda a forma de entrar no condomínio, numa porta automatizada, num portão de garagem, muda N coisas. Terceiro, o síndico ele não é uma profissão regulamentada, nem administrador de condomínio ainda. Então, assim como uhum, tem muito volume entrando, tem muita coisa boa e muita coisa não tão boa. Então, quando a gente fala de nivelar essa profissão, tanto em educação, em reconhecimento, em legislação, em outras garantias, isso é bom. Né? A gente tem que jogar essa barra para cima e mostrar que, de fato, o condomínio não é brincadeira. Né? Não é, acordei, uhum, eu vou ser síndico e aí amanhã eu vou falar que eu sou síndico profissional e segue o jogo. Não, é algo sério. Né? É o patrimônio das pessoas, onde elas moram, isso, é o dinheiro que muitas vezes as pessoas economizaram 10 anos lá no fundo de reserva e agora está na tua mão como síndico para cuidar desse dinheiro. Então tem aí um grande perfeito. desafio de responsabilidade. E Uhum, em outras coisas, já, mas a grande mudança nessa transformação digital tem que ter coragem de entender que é o primeiro passo. Né? Não pode ficar desesperado, não precisa ficar ansioso de foi tanta coisa que eu vi hoje na live e tem que fazer, já amanhã eu vou uhum, ficar a noite toda. Não, né? Equilíbrio, uhum, dá o primeiro passo, mapeia, né, quais são as principais dores do condomínio X, onde é que vai atacar primeiro, onde é que vai trazer mais resultado, como é que eu comprovo isso para os condôminos, né? Olha, a gente botou lá o painel de placa solar, a gente reduziu tanto de energia, a gente valorizou em X% o imóvel, trouxe um corretor aqui para ver a avaliação, como é que era antes, como é que está agora, então ele avaliou mais o nosso uhum, patrimônio, então tangibilizar isso. Mas entendendo sempre que, e agora até falando como advogado, a inovação muitas vezes não está escrita. A, isso. ela não está lá fazer isso ou não fazer isso, ou até na própria legislação. Então a inovação ela é algo sempre que vai muito rápido. As coisas acontecem muito Uhum, rápido e não tem um formato padrão para ser feito. Tem que ser feito o que funciona. E o primeiro passo é dar o primeiro grande passo é dar o primeiro passo. Tem uhum, muita gente diz isso que já é 50% fazer tomar essa iniciativa. Então, de fato, o síndico é uhum, uma pessoa que não pode ter muitos medos ou receios de crítica e entender que tem que ter um background por trás dele, um back-office muito forte. Né? Então, se ele é síndico de um uhum, condomínio, legal, mas já se prepara, e aí está o investimento de condomínio. Né? Se eu quero virar síndico, quero virar uma administradora, qual que é essa base que está cuidando de mim para que eu possa cuidar dos condomínios? uhum, Né? Quem são as pessoas que estão junto comigo? Então, tem alguns obstáculos, mas o lado bom é que todos eles, aí sem dúvida, nada é impossível, Djalma, nada. E se algum condômino uhum, falar, sempre foi assim, o nosso condomínio 40 anos é assim, não tem como mudar, não acreditem uhum, nisso. Tem como mudar? Sim, é só fazer. Rodrigo, falar é fácil, fazer é difícil, eu sei que é difícil, mas tem que fazer. O lado bom é esse, dá para fazer, não aceitem, e isso é uhum, talvez uma das coisas que a gente mais ouve em condomínio, né? Sempre foi assim, o síndico lá. uhum. Perfeito, perfeito. Essa visão que você trouxe, né? Até o Atílio está dizendo, no momento do condomínio 5.0, né? Essa visão de mudança, né? Da quebra dos paradigmas, a quebra das barreiras, né?
É justamente a gente olhar para o novo, não se assustar, né? Aprender, né? Eu gosto sempre de falar, né? Aprendi isso. Eu sou do tempo um pouco mais antigo, tempo que tinha a novela Gabriela e tinha uma música que dizia a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Gabriela, não, não pode, né? Não, essa síndrome tem que ser afastada, né? Você precisa olhar para o novo. Cara, essa ligação aí é muito importante, né? Eu Demais, teve aqui demais. algumas pessoas comentaram, né? O Walter, que o que falta para o CRA abraçar essa ideia, né? Os síndicos profissionais ainda não é uma profissão, né? E como você disse, né? Rodrigo, tu é advogado, tu sabe que isso é um tempo, depende da legislação, depende da própria ah, do próprio Congresso, né, na criação dessa legislação, mas o CRA tem trabalhado para abraçar isso. Por quê? Não simplesmente para querer mais vir, né, para justamente a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui, para que tenhamos bons condomínios administrados, né, e o MV Gestão diz que realmente essa profissionalização precisa acontecer, mas é um caminho De longo. fato. E é justamente esse caminho, né, que a gente precisa discutir, né? Trazer as ideias boas e as ideias ruins, né? Partilhar as diferenças, né? O Atílio aqui coloca de novo ali, aprender, desaprender, reaprender e construir algo novo, né? Esse justamente é o caminho. Perfeito. Muito, muito bom aí, Rodrigo. Estamos caminhando aí para o nosso finalmente. Daqui a pouco o Instagram já deve estar sinalizando aí. Mas Aí. queria que fique bem à vontade, mais alguma consideração que você acha importante, também mensagem aí, né? Estamos chegando no final de 2021, vem 2022, né? Hoje estava comentando com algumas pessoas, né? Quando nós pensávamos que o vírus já estava acalmando, surge essa nova mutação, né? Na África, agora já dizendo que ela já estava, né? Na Europa, e, e aí o que você visualiza, né? O que você pode deixar aí de mensagem para nós aí? Boa. Essa é a vida, né, Djalma? Altos e baixos e quando fala de condomínio, vai a flor da pele isso, então tem que estar preparado. De novo, 20 Uhum, e 21 foi ano de muito preparo para a gente viver um 22 incrível. Vai ser um ano bem diferente, aí com algumas incertezas e outras certezas, né, de que o nosso mercado está crescendo, está voando. Até pelo nosso tema ali, Djalma, quando a gente fala de gestão condominial de sucesso, uhum, eu entendo que investir no mundo de condomínios ele pode se dar de várias frentes, né? Então, os administradores que estão com a gente aqui, os síndicos e etc., isso tem várias frentes, né? Eu posso tanto investir no mercado imobiliário, como, né, a tradição de comprar um imóvel, etc., até eu posso investir na minha carreira como síndico, posso investir na minha carreira como administradora de condomínio, também isso é legal, uhum, mas não à toa, todas essas revoluções que estão acontecendo no condomínio, desde as entregas, energia, gás, água, lixo, etc., eu posso também investir o meu tempo e meu capital como fornecedor de condomínio, né? Como uhum, corporações e empresas novas que ajudam ali os condomínios, tanto que estão surgindo vários nichos, assim como é o Condoconta, Djalma, que só tem de condomínio. Então, é uhum. algo, quando a gente fala de investir e dar atenção para esse mercado, de fato, tem muita coisa legal. E, de fato, é só o começo, Djalma. Eu gosto muito de condomínio, de novo. A gente ficar falando aqui é muito bom. E para nós não tem muito limite. Condomínio é 24/7, então já é acostumado assim desde sempre. Sim, E, sim. mas ter essa cultura, buscar entender um pouco mais da cultura de condomínio é algo demais. E ter esse apetite de transformar a vida das pessoas, aí não tem limite. Nem o céu é o limite. É, Então, tem é. gente querendo já construir condomínio na Lua, né, Djalma? Então, e quem Sim, sou eu para pois botar o é. limite aqui no negócio? Em De Marte, na fato, Lua, né? Vamos ter que ir para lá exato. para ajudar a fazer a gestão disso, né? Vai ter que abrir um Desse CRA, vai ter caminho, que né? botar um CRA lá. Colocar o CRA lá. E o Quando Conta também, né? Vamos, Vamos isso é lá. parceria, né? Tem, E tem muita muito coisa. As coisas estão bacana cada aí. vez mais rápidas, Djalma. É, A inovação, o é. crescimento tecnológico está Você, muito exponencial.
Vocês no site de vocês, Instagram, Facebook, vocês colocam muito dessas informações também, né? Para que as pessoas Exato, possam acessar, tá buscando um pouco dessa visão, né? Que vocês exato. estão trabalhando, né? A- aquilo que vocês têm experienciaram, né? A experiência que vocês têm, aquilo que vocês ouvem e aquilo que é aquilo que vocês estão construindo, né, para fazer essa Compartilhar, interface, né, né? Djalma? Compartilhar muito essa educação. A gente gosta muito de mostrar esse novo mundo para muitos, que é o condomínio. Então, a gente sempre tomou como missão no Quando Conta divulgar essas educações. A gente gosta de perguntar muito. Então, quando um síndico, por exemplo, pega um financiamento no Quando Conta ou abre uma conta, a gente pergunta por que que ele fez isso, tá? Mas por que que pegou? Uhum, A gente busca entender o que que uhum, ele tinha por trás daquele só dinheiro. E tem N sonhos, um mundo gigantesco atrás daquilo. Então, quando a gente começa a compartilhar e estar tá junto com outras pessoas, a gente sempre disse muito isso, tá, Djalma, e de fato é o que a gente vive todos os dias. O Quando Conta ele é feito pelo síndico, pelas administradoras. E aí, pegando lá uhum, um ponto que tu falou no início da call, agora aproveitar que a gente está fechando a call, mas aquilo que tu falou lá no começo de que a inovação muitas vezes não é reinventar a roda, é pegar um uhum, processo diferente, é olhar com um prisma diferente, aquela mesma coisa. Foi isso que a gente fez. É o Quando Conta uhum, inventou o banco? Não. Inventou a TED? Não. uhum. Inventou poucas coisas a gente inventou no que a gente faz hoje. E quando a gente olha de um prisma diferente e fala, olha, isso aqui podia ser melhor para as pessoas, né? Eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu podia, né, virar aqui esse negócio que sempre foi durante muito tempo assim, aí muda o jogo. Perfeito, perfeito. É aquele ditadinho, né? No momento de crise, corta o S, crie, né? A inovação, ela Perfeito. precisa ser uma constância, né? Isso precisa acontecer conosco pessoalmente, né? A reinvenção no dia a dia, né? E no nosso trabalho, né? Essas áreas que são muito abrangentes, né? É a mesma coisa na própria administração que está sendo discutida, né? É Exato. bacana, a gente precisa estudar os nossos pilares, né? Ford, Fayol, né? E todos os pilares da administração, mas nós precisamos olhar o que está acontecendo hoje. Essa é uma discussão justamente grande também com as instituições de ensino, né? Nas visitas que a gente está fazendo aí, e eu acho que a gente, para 2022, pode criar muita coisa boa, bacana junto aí, é justamente levar e instigar, né, aos alunos, a esses profissionais que estão se formando, isso que você disse, a criarem administradoras de condomínio ou serem se cercar, né, terem terem empresas, né, como a Quando Conta, parceiras, esse, algumas, algumas ou algumas empresas, elas ficam apenas olhando para o seu negócio, né? Ou olhando o que está acontecendo no negócio ao lado, querendo fazer igual, o ciúme, ou combatendo o concorrente, mas não olha, né, as oportunidades que a concorrência traz, né? E você falou muito bem aí, nós temos um mercado de condomínios muito grande, né? Eu acho que nós temos poucas administradoras de condomínio, poucos síndicos profissionais para o mercado gigante que nós temos de Exato. oportunidades, né? Que é a Exatamente, mesma, Djalma. que é a mesma coisa que vocês, né? Vocês criaram uma startup, estão aí desenvolvendo, garanto que muita gente olha e diz, né? Rodrigo, pois é, mas teve a ideia, está desenvolvendo, né? Batalhou por isso, está chegando, né? Tá conquistando, então é esse caminho. Eu acho que esse é o recado também para as pessoas que nos ouvem, né? Para a gente dizer, olha, não se desespere, né? Busque bons parceiros, busque boas pessoas que possam lhe ajudar, que possam lhe dar os conselhos, né? Então, esse, Perfeito, Djalma. esse, esse é o caminho. Rodrigo, mais alguma coisa que você gostaria aqui de estar
complementando, falando para a gente, fica à vontade aí. Né? Djalma, para mim, para todo o time aqui, tinha bastante gente também do Condo Conta aqui com a gente, síndicos, administradoras, empresários aqui no Brasil inteiro. É um prazer ter falado, batido esse papo. Conta com a gente, Djalma, todo o CRA. O Condo Conta está do lado do síndico, está do lado da administradora. A gente faz mais com menos, né? A gente nasceu assim e acontecer, então contem com a gente com o que for preciso, que elevar essa bandeira de condomínios para todo o Brasil, levar a gestão, profissionalização e tecnologia, a gente está junto. Então, muito obrigado, Djalma. Legal, legal, Rodrigo. Eu que agradeço, para mim foi uma aula, né? Agradeço a oportunidade, agradeço ao Moser que não pôde fazer essa live, me deu o desafio aqui, a oportunidade está contigo. Muito feliz aí, né? Em nome do CRA, agradecer a tua presença, né? E pedir a todos que nos assistem, vão assistir, né? Nos acompanhem o Conselho nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, no Twitter, né? No LinkedIn e também no próprio site. O próprio Condo Conta, né? Que também acompanhem, né? Procurem essas parcerias. Novamente, aquilo que eu digo, vejam o que está acontecendo de bom e façam essa interface. É isso que nós queremos, né? Que 2022 seja um ano de sucesso aí para você, Rodrigo, crescimento, né? Quando conta. Vai ser. E pode contar que isso acontecendo, nós vamos estar batendo na porta lá e dizendo, ó, o que nós temos aí de novidade para levar para os nossos administradores de condomínio, para os nossos síndicos profissionais, para a sociedade catarinense, né? Gostaria aqui de novamente reiterar, o Conselho sim fiscaliza, o Conselho sim cobra, mas uma das missões também do Conselho é servir a sociedade, né? Mas servir a sociedade contra os maus administradores. É isso que nós queremos fazer, né? Criar bons administradores para que a sociedade seja bem servida, né? E essas parcerias que a gente está fazendo. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado. Obrigado a todos vocês Obrigado, que nos acompanharam aí. Foi um prazer. Tendo dúvidas, perguntas, fiquem muito à vontade. Podem passar as suas dúvidas, suas perguntas para a gente pelo Instagram, que a gente estará aí respondendo, né? Obrigado aí, Atílio. Feliz 2022 para você aí, Rodrigo, para todo o time da Condo Conta, para todas as pessoas aí que nos assistiram e aos administradores. Um abraço, hein? Um excelente ano. Um grande abraço. Bom. Tchau, tchau. Com certeza. Legal. Obrigado, hein?